A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe grandemente. Aqui quem fala é o evangelista Wellington Duarte. Hoje eu quero estar aqui tirando uma palavra, na verdade um pequeno estudo bíblico para você que gosta de estudar a Bíblia, para que o diabo não possa te enganar, certo? Então eu preciso tirar esta palavra para você, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é clara como água, ela é muito importante na vida de um cristão. Então, antes de começar aqui tirar esta palavra, na verdade esse estudo, eu quero já pedir a você que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações e também deixa aquele like abençoado. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, para aquelas pessoas que você crê que Deus possa usar ela, porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada aos quatro cantos da terra. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero tirar aqui para vocês em Atos dos Apóstolos. Quero tirar a dúvida de muita gente. Porque, irmão, o que tem de heresia no meio da igreja não é brincadeira. É muita heresia. É muita gente dizendo que é cristão, infelizmente tirando o poder de Deus. Tira o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, e leva a Bíblia Sagrada para o lado natural, sendo que o poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus, ele confunde até a medicina. Então não podemos deixar que o diabo venha nos enganar, ou até mesmo lançar palavras usando a Bíblia para nos iludir em uma falsa doutrina. Amém? Então vamos lá para a palavra que está escrito em Atos dos Apóstolos. É uma passagem muito conhecida, porém muito polêmica, Pessoas, elas simplesmente debatem muito essa palavra, certo? Principalmente uma igreja aí, que eu não vou contar aqui qual é o nome da igreja, que é contra a línguas repartida como de fogo, a línguas estranhas, certo? E eu quero, a partir desta palavra, quebrar, no nome de Jesus, toda dúvida que possa ter no seu coração sobre esse assunto. Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero aqui ler com vocês a partir do capítulo 2, no versículo 1. Eu quero ler esse capítulo do texto, do começo até o fim, certo? Para que você venha entender a palavra de Deus. Então vamos ler assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Irmãos? Presta bem atenção nesta palavra. Repartidas como que de fogo. Eu acredito que você já deve ter visto uma fogueira. E aqui ele coloca esse exemplo porque a fogueira, você pode pegar assim bastante madeira e botar fazer uma fogueira bem grande. E você vai ver como é que sai o som daquela fogueira.
Como é que você vai identificar? De longe você sabe que está acontecendo algum incêndio, né? Ou alguma queimada. Porque o fogo, irmão, ele tem um estralo. O fogo, ele tem uma, né, a sua própria linguagem. Você pode chegar perto do fogo, você vai ouvir ele estralando, queimando, consumindo ali aquela madeira, né? Você vai ver ele estralar. Então aqui dali foi a comparação, né, do servo de Deus aqui. E ele chega a dizer o seguinte: a palavra do Senhor começa a dizer o seguinte: os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É aí onde está o problema de muitos cristãos, que chega a dizer que o dom de língua é o dom de você saber todas as línguas, né? Português, espanhol, italiano, inglês, né? Japonês. Então, pessoas ensinam assim. Porém, a Bíblia não ensina assim. E vou te explicar detalhadamente. Porque sabe o que acontece? Quando as pessoas perguntam sobre esse texto aqui e o contexto, eles vão em histórias, né? Ele leva o ser humano, a pessoa que está perguntando, para uma história, para um estudo teológico, para não sei o que mais lá, tirando o foco da Bíblia, porque eu acredito na Bíblia, né? E não suposições de uma pessoa que estudou isso, de uma pessoa que estudou aquilo, não. Eu acredito no que está escrito desde o começo até agora. O que vier depois eu não vou acreditar, certo? Eu vou acreditar o que está aqui escrito na palavra. Então ele tira a pessoa da Bíblia aqui, nessa passagem, e leva para estudos teológicos e outras coisas mais. Mas eu quero ler aqui, dentro da palavra, sem fugir dela. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, continuando, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus. Agora presta bem atenção. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Irmãos, essa passagem aqui, só essa palavra aqui já quebra todo engano, irmão, toda mentira. Porque às vezes tem um irmão falando línguas estranhas, outras linguagens estranhas ali, língua dos anjos, e chega um incrédulo e diz: não, isso ali se não existe, isso é brincadeira, estão zombando as coisas de Deus, se são doidos, são malucos, né? Sendo que é de Deus, que é a linguagem a qual o Senhor batizou o povo e deu esse dom. Vamos continuar. No versículo 6: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, né? Uma multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Olha aí, eles estavam confusos, porque, né, tinha vários varões ali, várias pessoas de vários lugares, e cada um se ouvia falar da sua própria língua. E eles entendiam uns aos outros. Porém, quando ele escuta os irmãos falar na linguagem repartida como de fogo, eles passam a ficar confusos, né? Passam a ficar confusos. Agora vamos continuar aqui só para vocês entenderem mais. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Glória a Deus, partos e medos. Olha aí, ele vai começar a falar os lugares
que eles moravam, né? Que o povo ali era acostumado a escutar aquelas línguas. Ele vai dizer: glória a Deus, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteces e árabes, todos os temos ouvido. Olha aí, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, né? Das grandezas, ou seja, ali a própria palavra de Deus está dizendo que naquele lugar onde eles estavam, né? Ali existiam pessoas de todos os lugares que tinha aqui debaixo do céu, ou seja, aqui na terra. Estavam todos reunidos ali. Então, se tivesse algum falando em uma língua, em outra língua, né, do homem, algum desses homens aqui, eles entenderiam. Vamos supor, se realmente os irmãos estavam falando em outras linguagens, em outro idioma humano, vamos supor que eles estejam falando sobre a linguagem da Frígia, né? Então essa linguagem, aquelas pessoas que habitavam na Frígia, eles iriam entender o que eles estavam falando. Se eles estivessem falando a linguagem do Egito, os egípcios também iriam entender, porque lá também eles estavam. Se estivessem falando também, vamos dizer, romanos, né? Se estivessem falando a linguagem dos romanos, então os romanos também iriam entender. Então aqui você entende que os irmãos, eles estavam falando em outras línguas, porém não é linguagem, é idioma humano, né? Idioma aqui, né, da terra, porque ele ali naquele momento ali tinha varões de todos os lugares, porém eles não entendiam o que os irmãos estavam falando. Eu vou te provar agora na Bíblia. Continuando a leitura, no versículo 12, ele vai falar claramente: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Olha aí, eles se reuniram ali, estava tudo reunido, vendo eles falar em outras linguagens, e eles começaram a se perguntar: o que isso quer dizer? O que eles estão tentando falar? Então, se realmente os irmãos estavam falando em outros idiomas, por que eles não entenderam? Aí, se a gente perguntar a uma pessoa que gosta de distorcer a palavra, ele vai lá para estudo tal, estudo não sei o que, tira da Bíblia, aqui ó, tira da palavra. Eu quero ver você tirar da palavra, da Bíblia Sagrada, dizendo que os irmãos estavam falando em idioma egípcio, em idioma que português, em idioma japonês. Eu quero ver você tirar aqui na Bíblia, porque a Bíblia não relata isso. Aí tira alguns versículos soltos, junta com outro não sei aonde e pega estudo não sei o que para poder juntar a teoria dele, né? O que ele acha. A Bíblia, irmão, ela é clara como água para nós cristãos que acreditam no poder de Deus. Então o que ele está dizendo? E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Eles não estavam entendendo o que os irmãos estavam falando. Eles não estavam entendendo. E no versículo 13, para fechar, ele diz o seguinte:
E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. Ou seja, estes estão embriagados, cheios de bebidas, tão bêbados, porque eles falavam em outra linguagem, a linguagem dos anjos. A linguagem dos anjos, irmão. Irmão, mas como é que tu sabe que aqui eu estava falando a linguagem dos anjos? Vamos lá para 1 Coríntios, né? Para 1 Coríntios. Vamos aqui para 1 Coríntios, né? Que fala aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, vai dizer o seguinte, no capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, só tinha barulho, né? Só tinha zoada. Então o que ele está falando sobre os dons, né? É bom a gente entender isso, que ele está falando sobre os dons. Então, o dom de língua é dom de língua, a língua dos anjos. O dom de línguas é o dom das línguas dos anjos. Certo? E aqui ele vai dizer o seguinte no versículo 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé. Ou seja, ele está falando dos dons, né? Paulo aqui, ele não fala, se eu falasse em outras linguagens, se eu falasse na linguagem do romana, se eu falasse na linguagem egípcia, se eu falasse na linguagem de outras linguagens, japonês, chinês, sei lá. Ele não fala isso, irmão. Então essa palavra aqui é um estudo, um pequeno estudo aqui para tirar a dúvida do teu coração, né? Porque quando você sente a presença de Deus e você busca a face do Senhor com sinceridade, você é batizado com fogo. Você é batizado com fogo. Eu nunca vi até agora esses crentes que fala muito bonito, né? Fala bastante bonito aqui, quebrando o poder de Deus, expulsar um demônio. Expulsar um demônio. Eu nunca vi esses crentes curar os enfermos. Nunca vi esse tipo de crente com poder de Deus. Porque eles acreditam em outro tipo de dom. Ele acredita só o dom do amor, o dom da temperança, longanimidade, porque ele leva, né, os dons de Deus, ele já leva para o dom do Espírito Santo, ele já leva ali para Gálatas, né? Fala sobre lá os dons do Espírito Santo, né? Irmãos, nós não podemos de maneira alguma tirar o poder de Deus. Jesus nos deu essa autoridade. Jesus disse: ide pregar o evangelho para toda criatura. Chegando lá, ele chega a dizer o seguinte: expulsai demônios. Expulsa os demônios em meu nome. Cura os enfermos em meu nome. Por que esses pessoal não faz isso? Porque esse tipo de crente não faz isso. Não vai pregar a palavra de Deus, evangelizar, ganhar uma para Jesus e expulsar demônio, curar no nome de Jesus. Por que, irmão? Né? Então isso é letra, só letra. Eles têm letra, como os fariseus também tinham. Eram pessoas estudiosas da lei, né? Mas não tinham poder de Deus. Não tinham unção de Deus. Amém? Então o que devemos entender é o seguinte, que as almas, elas estão perecendo. As almas estão sofrendo. As almas estão sedentas.
E os cristãos, muitos deles, não todos, claro, estão preocupados mais com historinha de carochinha, com teologiazinha barata, porque a verdadeira teologia é a Bíblia. Tudo aquilo, irmão, que tira o poder de Deus é teologia do diabo. Tudo aquilo que tira a unção, tudo aquilo que tira a autoridade da Bíblia é doutrina diabólica, amém? Então, irmão, que Deus abençoe sua vida. E esse vídeo você possa ter entendido. Pega a Bíblia na sua casa e estuda mais um pouco, você vai entender o que foi pregado aqui, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. Não adianta crescer só no conhecimento e não ter a graça de Deus, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.